Muito bem. Para tanto, é preciso esclarecer, segundo ela, quais são as maiores impurezas. Quais são as maiores impurezas do corpo mental, que é o tal chamado inferior, o emocional e o corpo físico etérico, que é da nossa alma. Existem duas espécies de impureza, segundo ela. As próprias aos vários veículos, as derivadas das influências de outros veículos ou do exterior. A impureza propriamente dita, segundo ela, é a que se encontra num dado veículo por efeito das vibrações baixas e grosseiras e de carência de refinamento da substância que o compõe. Essas vibrações transformam-se sem demora em defeitos, negativamente, falhas e atitudes errôneas. As impurezas propriamente ditas, como diz ela, são de baixas vibrações, né? E grosseiras. Não tem refinamento. Não tem refinamento. Como, por exemplo, uma pessoa rude, uma pessoa ríspida, uma pessoa mal educada. Falta refinamento. As impurezas derivadas são as nascidas da influência de outros veículos, as impurezas derivadas, ou de energias provenientes do exterior, que provocam uma mescla híbrida de vibrações. Naturalmente, referimos-nos aqui às influências negativas e impurezas e não às boas e positivas. Ela está simplesmente mostrando aqui a parte que precisa ser trabalhada, que são as nossas impurezas negativas, né? É igualmente verdade que os veículos, ou seja, os corpos, os três veículos de nossa personalidade não deveriam funcionar separadamente e que deveria haver uma cooperação harmônica e um intercâmbio contínuo de energias, o que deveria provir de modo controlado e direto o veículo superior, que é a mente, a qual deveria naturalmente ser purificada e desenvolvida adequadamente. O que não acontece. O que não acontece. A mente deveria dirigir esses três veículos adequadamente, fazer com que as coisas caminhassem dentro de um contexto de harmonia. Acontece geralmente que, ao contrário, há uma influência recíproca entre os três veículos, mas não eram em sentido positivo. Olha que interessante. Por exemplo, os instintos, cuja sede fica no etérico, podem influenciar as emoções, suscitando paixões e desejos que influenciam até a mente, a qual será, desse modo, empregada para conseguir o desejo e estará, portanto, sujeita ao instinto. Você vê o mecanismo? Veja bem, olha que interessante. O espírito suscita uma emoção que desenvolve a paixão, né? Consequentemente, o desejo. Esse desejo influencia a mente, que será impregnada pelo desejo. Portanto, consequentemente, desenvolve o instinto. No caso aqui que nós estamos falando, a parte sexual. Não apenas um veículo inferior pode influir negativamente no superior, mas também o superior pode aumentar a impureza do inferior. Por exemplo, o ódio a uma dada pessoa, que pode ser acrescido pela mente produtora
de orgulho, separação, pensamentos de crítica maldosa e demais outras coisas. A mente, que é a coordenadora, líder, nós estudamos isso no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, onde nós estudamos a mente especificamente, né? Considerando, portanto, que em todos os veículos existem impurezas, existem impureza própria devido à própria natureza da substância que os compõe, e também impureza derivada, cabe-nos observar e analisar a fim de verificar se os defeitos humanos derivam do grau evolutivo de um dado veículo ou do funcionamento errado desse veículo. Cabe-nos observar e analisar a fim de verificar se os defeitos humanos derivam do grau evolutivo, é uma coisa diferente, do grau evolutivo de um dado veículo ou do funcionamento errado desse veículo. Uma coisa é uma, outra coisa é outra. O funcionamento errado e o grau evolutivo. O grau evolutivo do veículo pode ser inferior, influenciando no veículo para que ele funcione inadequadamente, né? Na personalidade harmônica e equilibrada, o veículo superior domina o inferior, não o influencia negativamente e não é por ele influenciado. Você vê? Quando existe a harmonia, quando existe o grau adequado evolutivo, não há de forma alguma nenhuma ação equivocada do veículo, fazendo com que ele não interfira negativamente na personalidade. Surge naturalmente uma pergunta: será melhor começar a purificar o exterior ou será melhor começar a purificação do exterior ou do interior? Uma pergunta. Em outras palavras, iniciar-se-á a obra de purificação no mundo psíquico ou no mundo físico? Olha que interessante. Há uma grande diferença entre pureza exterior e pureza interior, visto que a primeira, que é a pureza exterior, é uma coisa francamente física e material. É possível consegui-la pela simples obediência às regras de higiene e limpeza, ao passo que a segunda, que é a interior, pelo seu caráter psíquico e, portanto, energético, pressupõe a aquisição de uma série de qualidades morais, além da superação do egoísmo. É mais difícil. É mais difícil. Nós sabemos que fazer o exterior, colocar uma roupa bonita, bem passada, bem lavada, né? Apresentável, é ótimo. Mas o íntimo que está dentro dessa roupa é o que vale. O que está dentro dessa roupa é extremamente poluído. A verdadeira pureza, continua ela, é a interior, e dela se consegue espontaneamente a exterior. Por isso seria lógico que começássemos do interior para atingir o exterior. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Não precisamos ter dúvida quanto a isso. Não tem nem dúvida. Há muitos anos, na Grécia, antes do Cristo,
nós vamos encontrar uma oração feita por um grande sábio que disse o seguinte: Divino Pan, permita que o meu interior harmonize-se com o meu exterior. Permita que o meu exterior harmonize-se com o meu interior. Por quê? Porque o seu interior era plena virtudes. E o seu exterior precisava de formatar, precisava da formatação, de uma autoformação. Ele precisava aprender a não deixar-se violar, não deixar-se influenciar pelo meio com o qual ele convivia. Assim, falamos a mesma coisa. Voltaremos.